No último editorial, eu citei para vocês que o circo está pegando fogo entre o Arthur Lira e o Lula. Os dois não estão se bicando e quem vai se aproveitar, vai se esbaldar dessa briga de peixe grande entre o Lira e o Lula é o Bolsonaro. Acontece que quando eu gravei esse editorial, o último, o Arthur Lira ainda não tinha se manifestado na abertura do procedimento legislativo, ou seja, do ano legislativo. Manifestou. E aí foi recado direto para o Lula. Matéria do jornal O Antagonista, os duros recados de Arthur Lira na abertura do ano legislativo. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou claro que o Palácio do Planalto não terá vida fácil em 2024. E quem está se beneficiando disso? O Bolsonaro. A direita está querendo ver o circo pegar fogo mesmo. Lula travado nas pautas que acontecem no Congresso Nacional. Sem o Arthur Lira, as pautas não andam. E o recado foi claro e iminente. Agora falta saber se o Lula vai soltar ali o STF em cima do Arthur Lira. Um ponto interessante aqui é a fala do Lira que nós vamos acompanhar. Ele foi direto. Agora não se sabe se esse recado foi só para o Lula ou se ele resolveu dar uma esgueirada, ou seja, uma beirinha também para o STF. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Vamos lá. Vai continuar aqui. Mas é o seguinte, a maior cobrança em relação ao Arthur Lira é a inércia, ou seja, a Câmara dos Deputados, o Senado não fez nada contra os avanços do Lula e avanços, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal contra a oposição. E o recado do Lira foi direto. Errará quem apostar na inércia dessa Câmara. Na minha visão, o recado aqui não foi só para o Lula, não. O recado também foi para o STF. Segue o fio aqui. Em razão sejam, por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. O recado foi direto. Não subestimem o próprio Arthur Lira e não subestimem os deputados. O Deltan Dallagnol, ele fez a postagem daquela cena onde o Lula, o Pacheco e os ministros do STF estavam tirando as grades de frente do STF. Ele falou, representa a sociedade brasileira hoje. O STF manda, tirando, o Lula auxilia e o Congresso só observa. Parece que o Lira não está gostando mais da função de mero observador e vai querer tomar uma ação aqui. A gente vai estar acompanhando de camarote, pipoca na mão e vamos estar olhando para ver quais vão ser as cenas do próximo capítulo. Bora lá que tem mais matéria. Investimento direto no país cai 17%. Já vou explicar para vocês. O investimento direto no país somou 62 bilhões em 2023. Com a queda de 17% em comparação com o ano anterior. Foi o menor saldo de recursos que entraram no país desde 2021. O Banco Central divulgou os dados nesta segunda-feira. Os números constam do relatório da estatística do setor da autoridade monetária. Vamos lá. Lembra que tem um certo presidente que saiu voando para o Brasil inteiro, gastou milhões e milhões em viagens e disse que estava trazendo investimento direto para o Brasil. Eu vou mudar a imagem do Brasil lá fora. Lembra disso? Pois é, mudou. Mudou tanto que nós perdemos quase 17%
dos investimentos diretos aqui no Brasil. Ou seja, o que é o investimento direto? É aquele cara que mora fora do Brasil, olhar para dentro do Brasil e falar: esse país vai ser promissor. Eu vou pôr o meu dinheiro na empresa X aqui dentro do Brasil, porque vai dar bom. Pois é, 17% dos investidores apostam o contrário. Vai dar ruim, não vai ser nada bom. Eu estou falando de 62 bilhões de reais, de dólares, tá? 62 bilhões de dólares, o que dá quase 300 bilhões de reais. Ou seja, é muita grana que foi embora porque não tem confiança na atual gestão, não tem confiança no governo. E aí você vê petistas aplaudindo, parecendo focas. É porque Lula trabalha muito, por isso que ele viaja. Pelo amor de Deus, é gastando o nosso dinheiro para fazer turismo, para turistar. Porque resultado prático, nem a Globo conseguiu mostrar. Nem a Globo conseguiu passar pano para as viagens do Lula, porque não teve retorno direto ao país. E a prova está aqui. Um ano depois, 17% a menos de investimento direto, com o presidente que mais viajou de todos os tempos. Pois é, acredita se quiser, né? Vamos lá. Matéria agora também do jornal Metrópolis. Vamos falar agora do Romeu Zema. Matéria do jornal Metrópolis. Zema avalia que seu nome pode se concretizar a presidência em 2026. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou que está à disposição para ser o nome da direita na eleição presidencial de 2026. A declaração do político ocorreu durante a entrevista ao programa Pânico da emissora Jovem Pan. Romeu Zema disse que, caso o seu governo receba uma boa avaliação, é possível estudar uma candidatura ao Palácio do Planalto. E aqui é que entra o ponto interessante dessa história toda. Todos que têm ao menos possibilidade de ser o sucessor do Bolsonaro, caso ele permaneça inelegível, vão se declarar. Caiado já se declarou, o Zema já está se declarando, até o Eduardo Leite. Esse eu duvido muito que o Bolsonaro apoiaria. Já falou que tem que ter um presidente e ele vai ser candidato a presidente. Ou seja, os possíveis nomes vão surgir. Tarcísio, esse é o mais provável. Então é bem provável que ele não se indique e nem a Michele Bolsonaro, mas os nomes vão começar a surgir. E eu acho bom que comecem a surgir. Afinal, será que o STF vai começar a deixar todos inelegíveis assim que eles declararem? Caiado, Zema, o Jorginho Melo, entre outros? Eu acredito que não. Então eu acho interessante as pessoas se autodeclararem candidatos, fazer uma bagunça e Bolsonaro se candidatar também, se declarar candidato, mesmo estando inelegível. Assim, não vão saber qual vai ser o alvo a partir para cima. E outro ponto interessante. Teve uma matéria do O Antagonista que acendeu uma luz aqui para aquelas pessoas que esperam que Bolsonaro seja o candidato em 2026. Entenda o seguinte, é uma aposta do PT. Tá? Então, é a estratégia do PT. Eu mostrei para vocês, no último editorial, eu falei para vocês que existe uma estratégia, aproveitando-se do Cássio Nunes como o ministro-presidente do TSE, para que Bolsonaro pudesse tentar aí uma candidatura a presidente da República sob júdice. Lembra disso que eu falei para vocês? Pois é uma possibilidade, há a possibilidade de acontecer. E o pior aqui é que, pelo que eu vejo, o PT quer apostar nessa estratégia e deixar o Bolsonaro concorrer com o Lula. Dá uma olhada aqui nessa matéria do O Antagonista. Glaze reconhece Lula depende do fantasma do Bolsonaro. Vamos lá. Por Wilson Lima. O PT vai insistir na ladainha surrada de que, para se manter no poder, precisará enfrentar com unhas e dentes a tal da extrema-direita. A projeção e a previsão aqui é aquela mesma que acusaram Bolsonaro. Bolsonaro foi muito acusado disso. O próprio Zé Trovão, na última fala dele, disse o seguinte: o Bolsonaro deixou Lula sair da cadeia. O Bolsonaro foi conivente porque ele acreditava que enfrentar o Lula era melhor do que enfrentar qualquer outro candidato. Guiçá, dizem as pessoas que acreditam nessa tese.
Se Bolsonaro quisesse, quando o Supremo Tribunal Federal se mostrou apto a mudar a tese, porque não foi de uma hora para outra, ela foi dando sinais, você viu o primeiro voto, depois o segundo voto. Se o Bolsonaro quisesse, ele tinha pedido manifestação, o povo tinha ido para a rua, e ninguém ia ter coragem de enfrentar o povo se o povo tivesse manifestado e que Lula tivesse saído da cadeia. Ou seja, não permitiriam de forma alguma que o STF mudasse o pleito para deixar o Lula concorrer. Essa é uma aposta que muitas pessoas fazem. E cá entre nós, eu tenho minhas dúvidas se Bolsonaro deixou acontecer mesmo e foi conivente. Acontece que agora, segundo essa matéria do Wilson Lima e do antagonista, o Lula quer fazer a mesma coisa. Na visão do PT e da Gleisi Hoffmann, se não houver o fantasma da extrema-direita, que na visão deles é a figura do Bolsonaro, eles vão perder. Qualquer um que entrar, se entrar Caiado, se entrar Tarcísio, se entrar qualquer outro, mesmo que eles tentem jogar a alcunha ali de é igual o Bolsonaro, é extrema-direita, para militância de esquerda, não vai colar. Não vai colar. Para aquela pessoa do isentão ali, não vai colar esse discurso. Você viu durante as eleições de 2022, a turma do MBL, o Amoedo, todo mundo, não, ou vota nulo, ou vota Lula, ou vota coisa, porque o Bolsonaro é extrema-direita. Vem cá, como é que eles vão falar isso contra o Tarcísio? Não dá. Vem cá, como é que eles vão falar isso contra a Michele Bolsonaro? Não dá. Só dá para usar esse discurso contra o Bolsonaro. Então aqui levanta a tese de que o próprio PT vai autorizar o Bolsonaro a concorrer só para manter o discurso. E aí tira aquela tese de que Bolsonaro seria preso, vão deixar o Bolsonaro concorrer só para dizer, olha, aqui o Bolsonaro perdeu de novo. Pois é, você sabe como que funciona as coisas, você me entendeu bem, não entendeu? Pois é, e aí tem um ponto interessante aqui. Se isso acontecer, se realmente acontecer da disputa entre Bolsonaro e Lula, qual vai ser a postura do Bolsonaro dessa vez se houver vitória do Lula? Vai deixar da mesma forma? Vai manifestar? Vai chamar o povo? Como vai acontecer? Lembrando que não vai ser Biden, provavelmente. Vai ser o Trump dessa vez. E aí? Muita coisa pode acontecer. Vamos lá. Vou dar continuidade, que eu juro que eu não vou deixar esse vídeo muito extenso para vocês. Tô enchendo muito o saco, né? Falando de política demais. Mas tem notícia que vale a pena a gente trazer para vocês. Lembra do caso Júlio Lancelotti? Pois é, eu já expliquei para vocês toda a situação aqui. Eu mostrei que teve uma perícia, a perícia do Rubinho Nunes, em que ele acusava que o padre Júlio Lancelotti havia um vídeo dele em que ele tinha cenas obscenas ali com um menor de idade, de 16 anos. Ele fez uma perícia, a perícia atestou que era mesmo o Júlio Lancelotti. A revista Fórum pediu para fazer uma perícia também, que contestou os argumentos do vereador Rubinho Nunes. Acontece que o próprio perito da Fórum mudou de ideia. Ele tinha dito que era deepfake, que não era o Júlio Lancelotti. De repente ele falou que não é deepfake. Não posso dizer que isso é deepfake. Ele utilizou o seguinte argumento. É um sósia e que fizeram um cenário igualzinho ao do Júlio Lancelotti. Acontece que mesmo assim a arquidiocese não quis levar o processo para frente. Lembra disso? Pois é, mas agora, há 45 minutos atrás, acaba de sair essa matéria do jornal Metrópolis. A arquidiocese abre investigação sobre Padre Júlio por suposto abuso. A arquidiocese de São Paulo abriu uma nova investigação. Não é a da perícia, tá, pessoal? Para apurar um suposto caso de abuso sexual envolvendo o Padre Júlio Lancelotti. Em nota, assinada pelo vigário Michelino Roberto, a entidade diz estar em busca da verdade. O novo caso, já é um outro caso, não é aquele caso, tá? Que foi arquivado da perícia. O novo caso de suposto abuso envolvendo o Padre Júlio foi noticiado pela Revista Oeste no dia 30 de janeiro de 2024. De acordo com a reportagem, o jornalista Cristiano Gomes, de 48 anos, afirma ter sido assediado pelo padre em 12 de maio de 1987, quando tinha apenas 11 anos. Lembrando a vocês que o crime de abuso hoje é um crime
Inafiançável, imprescritível também. Então, não dá para que se falar aqui em prescrição em relação ao crime de abuso, tá? Então, é caracterizado aí como um crime hediondo. Então, não vai ter a prescrição. Agora, a própria arquidiocese quis dar continuidade a esse caso. Se vai chegar à frente, não sabemos. A arquidiocese pediu para ver as provas da perícia, mas mesmo assim ela arquivou o caso. Não sei se vai tocar à frente ou não vai tocar à frente. Esperamos que o fato seja elucidado. Vamos lá. Falar agora do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar da transparência internacional. Você deve lembrar, um editorial passado, onde eu falei para vocês que a Transparência Internacional, que é uma ONG sediada em Berlim, que fica medindo aí o nível de corrupção dos países, falou que o Brasil, em 2023, com o Lula, está muito mais corrupto. Ou seja, caiu 10 pontos no ranking do país. Ou seja, 10 países na lista, o Brasil ficou mais corrupto. Acontece que muita gente não gostou, nem o PT, nem o pessoal do STF. O ministro Dias Toffoli resolveu ir contra a ONG e pediu uma investigação contra a ONG. Por quê? Advogados de um grupo de extrema esquerda chamado Prerrogativas entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a ONG fosse investigada por supostamente ter recebido dinheiro da Lava Jato. A ONG se manifestou e disse que não, que nunca recebeu o dinheiro da Lava Jato. A grande questão aqui é que o judiciário brasileiro vem peitando peixe grande, peixe internacional. Peitou Google, peitou YouTube, peitou todo mundo. Agora, o Dias Toffoli quis dar uma de Alexandre de Moraes e resolveu peitar a ONG também. Fala, não. Aqui vocês não vão falar que a gente está com corrupção ou não. Só que não deu muito bom, não. Tá? Essa repercussão está virando uma repercussão internacional. Olha só, o Silvio Navarro fez essa publicação aqui. Dias Toffoli colocou o país nas páginas do Financial Times. O Brasil, de fato, voltou a ser o paraíso da corrupção. E por que ele falou isso? O The Financial Times, ele fez uma publicação, só para vocês verem aqui, o João Luiz Maldi trouxe aqui a tradução só para me ler para vocês. Aqui fala, um juiz do Brasil, da Suprema Corte, ordenou uma investigação. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil para vocês. Parece que dessa vez Toffoli mexeu com quem não devia. A repercussão será grande. Um juiz da Suprema Corte do Brasil ordenou uma investigação sobre a transparência internacional. Dias depois de a organização, sediada em Berlim, haver criticado os vacilantes esforços anticorrupção do país e o ressurgimento da sensação de impunidade. O movimento é o mais recente do juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, que nos últimos meses procurou desconstruir, procurou desconstruir o legado da longa investigação anticorrupção Lava Jato, uma operação de 7 anos que expôs a cultura da corrupção no Brasil. Ou seja, agora o Supremo Tribunal Federal brasileiro está na página do The Financial Times mostrando que eles estão atrás da transparência internacional. E isso aí incomodou muito mesmo, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? É isso, pessoal. Eu tinha mais matéria para trazer para vocês aqui. Eu confesso a vocês que tinha umas 4 matérias aqui, mas aí o vídeo vai ter meia hora, eu não vou incomodar tanto vocês assim. Agradeço vocês por terem ficado até o final. Se você ficou até o final, muito obrigado de coração pela confiança em saber que a gente está trazendo as informações com os nossos acertos e as nossas derrapadas. Eu sei que tem coisas que eu falo aqui que às vezes não agrada muitas pessoas, como eu falei, por exemplo, do caso aqui do Lula ter voltado aí para concorrer e eu tenho minhas dúvidas sobre a postura do Bolsonaro, se ele queria mesmo concorrer com o Lula. Eu sei que vai desagradar muita gente, mas assim, eu não estou aqui para mentir para vocês. Estou aqui para dar o meu ponto de vista. Eu não estou falando que essa é a verdade, é o meu ponto de vista. Eu tenho essa sensação. Se está certo ou errado, é o seu comentário que vai mudar isso, tá? É o seu comentário que vai dizer se está certo ou está errado. Mas a grande questão é que eu acho, isso é só o meu palpite, isso não tem função nenhuma, noção nenhuma de ciência, é só o palpite de um palpiteiro aqui mesmo, de que o Lula vai tentar
apostar que ele só vence do Bolsonaro. Vai tentar contar com a ajuda de alguns amigos, vocês sabem disso, mas que pode dar com a cara no muro, porque olha só o que aconteceu em El Salvador. O jogo pode virar e o Lula pode sofrer uma grande decepção se ele resolver enfrentar o Bolsonaro nessa queda de braço da eleição. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Abraço, pessoal, obrigado, tá aí, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Se o Papai do Céu permitir, amanhã a gente está de volta aqui discutindo um pouquinho mais sobre política com vocês. Grande abraço.